Bom dia, pessoal, beleza? Então, a aula que eu vou gravar hoje é sobre a parte de ainda ácidos, tá? Sobre a sua nomenclatura, ou seja, como que se dá nome a um ácido. A gente já viu aquela questão da ionização, né, que é a separação das cargas positivas e negativas, lembrando que todo ácido, segundo Arrhenius, está escrito aqui, ó, ele libera como cátion o hidrogênio, H+. Beleza, isso a gente já viu. A gente viu também a classificação. E uma das classificações que a gente viu é se ele tem ou não oxigênio. E a gente vai usar isso aqui agora para nomenclatura. Ó. Vamos ver se ele é um hidrácido, que é aquele que não contém oxigênio, ou vamos ver se ele é um oxiácido, é aquele que contém oxigênio, dá diferença no nome. O hidrácido é mais fácil de você dar nome. Por quê? A nomenclatura do hidrácido segue essa regra aqui, ó. É o nome do ácido, você vai começar com a palavrinha ácido, mais o nome do elemento químico, certo? Mais a terminação hídrico. Como assim? Eu tenho aqui um hidrácido, HBr. Ele não tem o oxigênio, ó, HBr. Então eu vou colocar ácido, mais o nome do elemento, o Br é o bromo, mais a terminação hídrico, então vai ficar ácido bromídrico. Ah, cadê o O do bromo no final? Como eu ficar duas vogais juntas, você tira, tá? Então fica bromídrico. HI, quem é o I na tabela periódica? É o iodo. Então fica ácido iodídrico. Ácido mais o iodo, tirei o último O, porque senão ia ficar duas vogais, mais a terminação hídrico. Mais um, ó, HF. Quem é o F? É o flúor. Então, ácido fluorídrico ou ácido fluorídrico. H2S. O S é um enxofre. Então, aqui, ó, não é enxofídrico. Ele pegou o nome em latim do enxofre, que é sulfur, certo? Então, fica ácido sulfídrico. E o último, HCN, ele foge um pouquinho a essa regra, porque o C é um elemento, o N é outro. São elementos diferentes. Carbono e nitrogênio. Então, esse foge um pouquinho à regra. O nome dele é ácido cianídrico, porque vem do ânion cianeto, que é o CN-. Beleza? O restante não. O restante ele segue a regrinha do nome do elemento mais a terminação hídrico. Só se atente a esse, o HCN, que é o ácido cianídrico. Beleza. E quanto à nomenclatura dos oxiácidos, está escrito aqui que eu vou cobrar na próxima semana. Mais a atividade, mas a explicação já vou dar hoje logo. Ó, coloquei a tabelinha inclusive aqui, ó. Olha só, aqui agora são os oxiácidos. Pode ver que todos eles apresentam oxigênio nas fórmulas. Como é que você vai dar nome aos oxiácidos? É um pouquinho diferente. Essa segunda coluna aqui, ó, ela vai ser a minha referência. Pode perceber que todos eles terminam em ico e ico. Ó, esse aqui é o ácido clórico, aqui é cloro. Aqui é o ácido sulfúrico, por causa do S, do enxofre, mesma coisa lá do... Ó, lembra do sulfo? Ficou sulfídrico. E aqui o P é o fósforo, então é o ácido fosfórico. Tá, como é que eu vou dar nome aos outros? É simples, presta atenção. Aqui é a minha referência. Se eu tiver outro ácido com Cl, ó, isso aqui tem Cl, aqui tem Cl, aqui tem Cl. Basta você olhar para o oxigênio e ver se ele está aumentando a quantidade de oxigênio, igual está escrito aqui na setinha, ou se ele está diminuindo a quantidade de oxigênio. Como assim? A minha referência é essa. Se eu tiver um oxigênio a mais, eu continuo, né, com o ico no final, só que eu começo com a palavrinha per. Se eu tiver um oxigênio a menos, eu substituo o ico por oso. E se eu ainda tiver mais um oxigênio a menos, eu substituo o ico por oso e começo com a palavrinha hipo. Como assim? Minha referência é o HClO3. Se ele cobrar, por exemplo, qual é o nome do ácido HClO4? Tá vendo? Aqui são 3 oxigênios, aqui são 4, ou seja, aumentou um oxigênio. Eu venho e acrescento a palavrinha per. A minha referência não era o ácido clórico, vai ficar ácido perclórico. Aí se diminuir um, por exemplo,
Aqui é HClO2, a minha referência é HClO3, é um oxigênio a menos. Eu substituo o ico por oso. Então, ao invés de ser ácido clórico, vai ficar ácido cloroso. Substituir. Aí, se eu diminuir 2 da minha referência, ó, porque aqui é o HClO3 e aqui é o HClO. Tem 2 oxigênios a menos, aqui só tem 1 e aqui tem 3. Então, eu começo com a palavrinha hipo e no final termino com oso. Referência não era o clórico? Vai ficar ácido hipocloroso. Mesma coisa aqui, ó. H2SO4. Ah, por que eu não preenchi nada aqui e nada aqui? Porque não existem esses ácidos. Beleza? Então, são só esses dois aqui, ó. Mas a minha referência é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Ó, terminação ico. E ele pergunta, por exemplo, o H2SO3. A referência diminuiu um oxigênio, era 4, ficaram 3. Ou seja, quando diminui um oxigênio, ó, se substitui o ico por oso. Não era sulfúrico? Vai ficar sulfuroso. Ácido fosfórico é a minha referência. Aqui eu diminui um oxigênio, ó, ficaram 3. Substituo o ico por oso, vai ficar fosforoso. Aqui eu diminui 2, ó, da minha referência em relação ao último. Eram 4, ficaram 2. Diminui 2, se substitui o ico por oso no final e começa com a palavrinha hipo. Então vai ficar ácido hipofosforoso. Beleza? A base aqui então é essa tabelinha aqui, ó. Essa parte da tabelinha que são as minhas referências. Beleza? A nossa atividade aqui ela está relacionada, ó, ao HCl, que é um ácido hidrácido, porque ele não tem oxigênio. Então é a primeira explicação. Essa aqui eu vou cobrar na semana que vem, na atividade, beleza?